Olá, eu sou Vanessa Iores e começa agora o Ideias em Tese. Um programa pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela Unicinos. O entrevistado de hoje é Mário de Conto, que apresentou a tese de doutorado no programa de pós-graduação em Direito da Universidade. Olá, Mário, tudo bem? Seja bem-vindo ao Ideias em Tese. Olá, eu que agradeço o convite, Vanessa. Certo, Mário. Bom, a gente começa falando sobre o título da tua tese, que foi o seguinte: a hermenêutica dos direitos fundamentais nas relações cooperativo-comunitárias. Por que você decidiu fazer, então, essa pesquisa, Mário? Bem, Vanessa, antes de falar um pouco sobre por que eu decidi essa pesquisa, eu acho que é importante falar um pouco do que me levou ao curso de Direito, ao mestrado, ao doutorado, enfim, né, o que me levou a essa carreira acadêmica, né? Então, inicialmente, a escolha do curso de Direito, ela foi uma decorrência natural, em virtude de que meu pai, propriamente, era advogado e eu cresci no escritório de advocacia. No meu ideário infantil, eu imaginava assim, o advogado como sendo aquele profissional responsável por resolver problemas que as pessoas por si só não conseguiam. Então, isso me levou a essa faculdade de Direito, já a ideia de poder ter alguma espécie de transformação da sociedade ou ajudar as pessoas a resolver os seus problemas. Bem, a partir daí, então, eu escolhi a faculdade de Direito e eu cursei a graduação na Universidade de Passo Fundo, tá? Que me orgulho muito da faculdade que eu escolhi. E a Faculdade de Direito de Passo Fundo dispunha de alguns estágios voluntários. Então, desde o início da faculdade, lá no seu terceiro semestre, eu já consegui um estágio voluntário em uma cooperativa lá da cidade. Então, essa ligação com cooperativas vem desde lá a graduação? Exatamente, já desde a graduação. Nesse estágio, eu pude perceber a diferença, na verdade, que a cooperativa tem em relação a outras empresas. Como estagiário, eu ajudava na organização de assembleias gerais, via que as decisões eram tomadas democraticamente pelos sócios, via que, além disso, na cooperativa, os resultados eles eram divididos entre os sócios proporcionalmente às operações dos associados e não exatamente em relação ao capital, como numa empresa mercantil. E eu, com lá, 18, 19 anos, via isso assim como um certo idealismo que eu procuro manter até hoje, na ideia assim, de que poderia ser possível uma alternativa às formas empresariais normais, ou seja, que as pessoas poderiam se organizar por si sós, né, e juntas conseguirem acessar mercados. Não necessariamente só uma pessoa dotada de capital poderia fazer isso. Então, no ingresso na cooperativa, eu também percebi que eu precisava um pouco de conhecimento teórico a respeito disso. E foi meu primeiro contato com a Unicinos, porque aí eu vim até aqui, fiz um curso de extensão em cooperativismo no Instituto Humanitas. Na oportunidade foram meus professores, o professor Vigílio Pérez, que é uma referência nacional em cooperativismo, o professor Adelso Schneider, que é professor ainda da casa aqui no Instituto Humanitas. E, a partir desse conhecimento teórico, eu comecei a trabalhar já no meu trabalho de conclusão de curso. E esse é um tema bastante trabalhado na área do direito, a questão do cooperativismo? Não é, na minha opinião, suficientemente trabalhado, já que nós vivemos numa estrutura que as pessoas se colocam a pesquisar, em caso de direito societário, notadamente as empresas mercantis, né, que são a maioria das empresas que estão atuando na economia, né? Então, as cooperativas elas têm esse diferencial. Então, na minha graduação, eu fui orientado pelo professor Giovanni Corralo, na UPF, e desenvolvi um tema que é a participação de cooperativas em procedimentos licitatórios em face do princípio constitucional da isonomia. Então, na oportunidade, o trabalho foi publicado num livro organizado pelo professor Giovanni Corralo, e então eu encerrei, digamos, a graduação com esse trabalho voltado ao cooperativismo. E aí o passo para o mestrado foi natural? O mestrado foi interessante, porque ao final da graduação, quando eu fiz uma disciplina chamada Filosofia do Direito, eu tomei contato com uma obra do professor Lênio Streck, aqui da casa do mestrado e doutorado, chamado Hermenêutica Jurídica em Crise. E essa obra, o contato com essa obra, ele praticamente mudou a relação que eu tinha com o direito. Porque a crítica que o professor Lênio faz às estruturas tradicionais do direito demonstra a ideia do direito não como um mero reprodutor de sentidos, mas sim como um instrumento de transformação da realidade. E eu, desde que eu vi aquela obra, eu me interessei pela ideia de desenvolver um tema de pesquisa aí em direito constitucional
voltado a explorar essa questão da hermenêutica filosófica ou a crítica hermenêutica do direito, que é trabalhada pelo professor Lenny Streck. E como é que você chegou, então, aí no problema de pesquisa para a tese? Para a tese. Bom, aí, posteriormente, então, quando eu defendi a minha dissertação, que foi o princípio da proibição do retrocesso social a partir dos pressupostos da hermenêutica, quando eu concluí, então, essa etapa, o que aconteceu foi que eu resolvi, então, me dedicar à docência por algum tempo. E me dediquei à docência no direito cooperativo. E isso foi muito bom, porque nesse período que eu fiquei uns 3 anos entre o mestrado e o doutorado, eu pude verificar algumas deficiências que eu via no tratamento do direito cooperativo. E aí o que ocorreu foi que eu entendi que a matriz teórica, essa da hermenêutica filosófica, da crítica hermenêutica do direito, poderia me ajudar justamente para denunciar algumas questões do direito moderno, por que as cooperativas não eram adequadamente tratadas no contexto do direito moderno. E isso foi muito interessante para mim, trabalhar esse tema. Fiz um pré-projeto de tese, aí fiz a seleção aqui do doutorado, ingressei e aí passei os últimos 4 anos aí pesquisando essa matéria. E é um desafio também para você que trabalha, atua nessa área. Como é que foi poder falar desse tema e como pesquisador, como alguém também que atua na área? Esse ao mesmo tempo, é um desafio, porque você, durante o doutorado, isso te exige muito estudo, muita dedicação, né? Mas, por outro lado, como eu trabalho com o direito cooperativo, sou gerente jurídico da Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul e também docente em algumas universidades, isso também fazia com que eu estivesse todo o meu tempo trabalhando com o meu objeto de pesquisa, né? Então, e tivesse um acesso bem mais facilitado. Claro, com certeza, acesso bem mais facilitado tanto a material quanto às questões relevantes mesmo do dia a dia das cooperativas. E a questão do distanciamento, isso também é necessário na hora da pesquisa. Como é que foi lidar com isso? Isso nem sempre é muito fácil, né? Porque a gente, como advogado, a gente atua, muitas vezes, na defesa dos interesses das cooperativas. Mas como eu disse, eu acredito nas cooperativas como um instrumento de desenvolvimento econômico e social. Não apenas do lado econômico, mas como desenvolvimento social. E eu vivencio isso diariamente. Então, para mim, mesmo incluído, né, nesse contexto do direito e do cooperativismo diariamente, eu acredito que consegui trabalhar essa questão na minha tese. Que nem sempre é fácil para todos os pesquisadores, com certeza. Bom, com certeza. O Ideias em Tese faz agora um rápido intervalo, nós já voltamos.